Olá, aqui é a Helga, continuando com o carrossel de notícias do Glória TV, cronologicamente, porque fazia muito tempo que eu não trazia esse tipo de notícia aqui. Do dia 13 de março, igrejas de Roma abrem de novo. O cardeal vigário de Roma, Angelo De Donatis, modificou seu decreto do dia 13 de março, através do qual fechou todas as igrejas de Roma. Agora, declara que podem abrir as igrejas, mas isso deve-se fazer com grande cuidado, limitando o contato das pessoas entre si. Declara que ele é ou era consciente do significado simbólico, entre aspas, isto é, negativo, do fechamento original das igrejas. Essa notícia, como repito, foi do dia 13 de março. Só para orientar-me aqui, 13 de março foi na sexta-feira passada. Naquele 13 de março, sexta-feira passada, soubemos aqui na Espanha, onde eu moro, que no dia posterior teríamos um decreto com a declaração de estado de alarma, que é o sinal, que é a situação em que estamos aqui na Espanha, desde sábado, aquele dia posterior, 14, o decreto é do dia 14. Vou ver se eu trago aqui esse decreto, ler no meu canal, para que as pessoas tenham ideia do que é esse tal estado de alarma. Quais são as restrições à liberdade de ir e vir que nós temos. No mesmo dia 13 de março, aquela sexta-feira, uma notícia do Glória TV dizia que Viganò estava totalmente em desacordo com abolir as missas e a Semana Santa. O arcebispo Carlo Maria Viganò está totalmente em desacordo com proibir todas as missas públicas na Itália, por causa do vírus, disse ele, no dia 12 de março, isto é, na quinta-feira da semana passada, ao website LifeSite News. Ademais da Itália, há dioceses em Japão, Áustria, Portugal, Suíça e Estados Unidos que já proibiram todas as missas públicas e cancelaram parcialmente a Semana Santa. Há proibições em grandes territórios. Se não fosse pelo coronavírus, esses territórios mereciam esse castigo, pela permanente apostasia de seus bispos, sacerdotes e fiéis, diz o Glória TV. No dia posterior, sábado, 14 de março, o Glória TV começou o dia informando: Francisco queria que fechassem as igrejas. Antônio Sotti, o vaticanista, italiano, publicou no dia 13 de março, na véspera, sexta-feira, no Twitter, uma carta do Vicariato de Roma. A carta começa com o seguinte, abre aspas, em uma decisão sem precedentes, depois de consultar nosso bispo, o Papa Francisco, publicamos ontem, 12 de março, o decreto que estabelece o fechamento das nossas igrejas durante 3 semanas. Fecha aspas. E o Glória TV conclui. Isso significa que Francisco queria, pessoalmente, que se tomasse essa medida. A decisão foi revogada somente um dia mais tarde. E foi aquela notícia de que as igrejas de Roma abrem de novo, Cardeal vigário de Roma, Angelo De Donatis, modificou o decreto do dia 13 de março. E ainda naquele sábado, a próxima notícia foi: Francisco foi obrigado a revogar o fechamento das igrejas na Itália. Francisco foi inundado por chamadas telefônicas de cardeais e bispos depois que, na quinta-feira, pela tarde, dispusesse o fechamento de todas as igrejas de Roma por medo ao vírus. Segundo o website La Nuova Bússola Quotidiana, essa foi a gota que encheu o vaso, porque muitos bispos já estavam chateados pela suspensão de todas as missas. Uma fonte no Vaticano qualificou a medida de sinal de que a igreja já não tem nenhuma relevância. A agência de notícias da Conferência Episcopal Alemã, KNA, informou que muitos sacerdotes consideraram abrir em segredo as suas igrejas. As dioceses de Bérgamo, Milão, Florença, Nápoles e Palermo decidiram manter abertas as igrejas sob certas condições. O cardeal da Cúria, Konrad Krajewski, abriu pessoalmente na sexta-feira pela manhã a igreja da qual é titular, Santa Maria Imaculada, em Esquilino. Horas mais tarde, Francisco corrigiu sua decisão, isto é, abrindo as igrejas de Roma de novo. Ainda notícia do sábado 14, coronavírus, 24 irmãs hospitalizadas. 24 das 41 irmãs da casa matriz das Irmãs de Dom Orione, em Tortona, na Itália, foram transferidas ao hospital. O alarme disparou-se na noite do dia 11 para o dia 12 de março, quando algumas delas sofreram febre e padeceram dificuldades respiratórias. Algumas haviam servido na enfermaria de Las Hermanas, onde
houve casos de coronavírus. 2 dias antes, a superiora geral escreveu em uma carta que a situação estava baixa por agora, naquele momento, não? E que não havia casos de coronavírus. Também do sábado, esta notícia, 14 de março. Coronavírus, o alcalde, ou melhor, o prefeito, consagra Veneza ao Coração Imaculado de Maria. Luigi Brugnaro, de 58 anos, prefeito de Veneza, na Itália, visitou no dia 13 de março, na sexta-feira anterior, a bela Basílica de Nossa Senhora da Saúde. Vestido com sua faixa de prefeito, leu uma oração à Virgem, rezando pela saúde e consagrando sua cidade ao Coração Imaculado de Maria. A oração foi escrita pelo patriarca de Veneza, Monsenhor Francesco Moraglia. A Basílica e a festa de Nossa Senhora da Saúde têm sua origem na epidemia da peste italiana dos anos de 1630 e 1631. Em junho do ano de 2015, Brugnaro retirou dos jardins de infância e das escolas públicas 49 livros que continham propaganda homossexual. E agora começam as notícias do dia 15, domingo, este último domingo. Francisco celebrará a Semana Santa sem fiéis. A Prefeitura da Casa Pontifícia anunciou no dia 14 de março, no sábado, que Francisco celebrará a Semana Santa e Domingo de Páscoa sem fiéis. Somente haverá uma transmissão ao vivo pela internet. Os que estão escutando-me neste vídeo, saibam que isso aqui é um contínuo de notícias. Depois deste vídeo virá o próximo. São 3 vídeos que eu estou fazendo e publicando hoje, dia 17 de março, terça-feira, em uma cronologia. Então, se alguém ficar impressionado porque eu estou dando uma notícia aqui que já não é a atualidade, é porque eu chegarei ainda na atualidade. Próximo vídeo. Do dia 15 de março também, domingo. Notícia: coronavírus. Sacerdote inútil volta à antiga profissão. O padre Fábio Stevenazzi, de 48 anos, sacerdote da Arquidiocese de Milão e ex-médico, retornou à sua antiga profissão no hospital de Busto Arsizio, na Itália, para combater o vírus. Stevenazzi fez isso com a bênção de seu arcebispo. Foi contratado imediatamente. Stevenazzi recebeu seu título de médico em 1997. Foi ordenado sacerdote em 2014. A Arquidiocese de Milão suspendeu todas as atividades sacerdotais por causa do vírus. É compreensível que Stevenazzi preferisse ser médico a ser um pároco inútil, diz o Glória TV. Ainda no dia 15, domingo, notícia de que a polícia italiana tomou por assalto uma missa em Roma. A polícia italiana interrompeu uma missa em Cerveteri, em Roma, informou no dia 15 de março no Twitter Alexei Godovsky, da EWTN, canal EWTN. A missa foi transmitida pela internet. A transmissão mostrou poucas pessoas reunidas para rezar em frente da igreja. Havia menos perigo de contaminação do que em um supermercado, em um trem ou em um ônibus. Notícia de ontem, segunda-feira, 16 de março. O matador da Pachamama, Alexander Chuguel, foi diagnosticado com o vírus. O ativista de Viena, Alexander Chuguel, contagiou-se com o coronavírus, informou no dia 15 de março Taylor Marshall, em YouTube. Chuguel foi hospitalizado há uma semana, mas agora já está fora do hospital. Entretanto, ainda está de cama, com febre alta e não está em boa forma. Os que acompanham meu canal sabem quem é Alexander Chuguel, acerca de quem eu trouxe, creio que 5 vídeos. Outra notícia, também de ontem, segunda-feira, dia 16. Um bispo francês que se reuniu com Francisco deu positivo. Um dos 29 bispos franceses que cumpriu sua visita ad limina ao Vaticano entre 9 e 15 de março está afetado com o coronavírus. Escreve no dia 15 de março o website lavi.fr. Em consequência, 1/3 do episcopado francês está agora sob proteção. O prelado em questão é o bispo de Angers, Monsenhor Emmanuel Delmar. Só mostra sintomas leves. Durante seu encontro com Francisco, os bispos respeitaram uma distância segura, mas todos deram a mão a Francisco. Contraditório isso, não? Eles se reuniram também com os responsáveis dos dicastérios vaticanos. E eu paro este vídeo agora, para não ficar muito longo, e venho com o terceiro vídeo do dia.